Olá, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar Isaías capítulo 49, do versículo 14 até o versículo 16, ok? Mas antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração agradecendo o Espírito Santo por mais um dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai, te entregamos esse estudo nas Tuas mãos, para que seja o Senhor a direcionar, para que seja o Senhor abrindo o nosso entendimento, Pai, que possamos entender a Tua perfeita vontade, porque muitas vezes, Pai, queremos ser guiados pelos nossos sentimentos e emoções, mas nós somos conscientes, Pai, que só Tu tens a água viva, que só Tu tens a palavra que realmente nos possa guiar pelo caminho correto. Então, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e nesse momento, retira toda distração, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção na palavra do Senhor. E que seja o Teu Santo Espírito a dar sabedoria para o coração de cada um de nós aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a estudar Isaías 49, do versículo 14 até o versículo 16, que diz assim: Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, aí responde Deus, depois dele falar assim, não, aí já agora é Deus a responder. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Vou ler essa parte outra vez. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, aqui serve para sempre no dia das nossas lutas, ou quando fazemos orações e não vemos respostas, ficamos aí com esse pensamento: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu da minha oração, e eu acho que Deus não vai responder. Eu acho que Deus está demasiadamente ocupado como para responder a minha oração. Talvez a minha oração é uma oração tão simples que Deus, com tantas preocupações que tem para resolver problemas de outras pessoas, eu acho que Deus não vai responder a minha oração. Então, muitas vezes, o nosso pensamento, o nosso coração manda esses tipos de pensamentos, não? O nosso coração manda esses tipos de pensamentos para a nossa mente. De pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não nos está a ouvir. Mas aqui, Deus responde e diz assim, que até uma mãe que tem um bebê, porque uma cria, o que ele está falando, uma cria é um bebê. Uma mãe, ela pode até se esquecer do seu bebê, que ainda está amamentando. Mas ele não se esquece de nós. Porque para uma mãe esquecer do filho que ela está amamentando, seguramente essa mãe, esse amor não está aí presente. Porque quando nós amamos de verdade, não queremos separar daquilo que nós amamos, certo? E temos que entender que para separar daquilo que nós amamos tem que acontecer uma coisa muito forte para nos fazer desapegar disso. Mas aqui ele diz, se porventura pode uma mulher esquecer-se do seu bebê. Porque se o seu bebê ainda está na fase vulnerável, não? De ser machucado, esse bebê não tem como ter uma proteção, como é que uma mãe vai abandonar? Mas nós conhecemos casos que tem mães que abandonam, tem mães que colocam até os seus filhos no lixão. Mas Deus está a dizer aqui, mas ainda que ou seja, ainda que essa mãe se esqueça desse bebê, ou seja, se esqueça de nós, ainda que a nossa mãe se esqueça de nós, porque o que eu estava a dizer, para uma mãe esquecer do seu filho, em cima bebê, é muito difícil. Pelo contrário, até vemos nos animais que quando tem um bebê, tem uma proteção aí absoluta que não deixa ninguém tocar. Mas como somos humanos, somos falhos, somos pecadores, pode haver casos onde uma mãe pode abandonar o seu filho. Mas Deus diz, ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. Nós, quando fazemos oração, temos que estar com a convicção, com essa fé que Deus já ouviu a nossa oração.
passe o que passar. O fato é que nós oramos agora não quer dizer que Deus tem que responder de imediato, não. Tudo tem o seu processo. Tudo tem o seu momento. Há orações que nós fazemos e vemos a Deus, o nome de Jesus, a se manifestar de imediato na nossa vida. Mas temos que entender que há oração também que temos que esperar, temos que confiar, colocar a nossa fé, que é a confiança em Deus, que no momento certo Ele vai responder. Então Ele não se esquece de nós. Quando vem um pensamento negativo, fala, Deus esqueceu de ti, Deus não lembra de ti, Deus, e a tua oração não vale a pena, a tua oração é uma oração assim, não tem tanta importância para Deus, mas para Deus até os mínimos detalhes têm importância. Tudo importa para Deus, mesmo que nós pensamos que não. Uma vez eu falei assim, olha, eu não vou orar uma coisa, porque para que eu vou orar se Deus tem tantas preocupações para se ocupar? Mas isso é o que o nosso coração manda para a nossa mente. Deus não está ocupado. Deus quer ouvir a oração de todos. Mesmo que para nós pareça bobagem, Deus quer ouvir essa oração. Porque o que Deus aprecia é o coração humilde, o coração sincero, o coração verdadeiro. Porque Ele quer adoradores que Lhe adoram em espírito e em verdade. Pessoas que não guardam reserva para Deus, mas pessoas que são sinceras na frente de Deus. Meu Pai, eu confesso que eu pequei ante Ti, me perdoe. Meu Pai, me ajuda com esse pecado, porque eu não consigo deixar esse pecado. Espírito Santo, sinto que o sentimento que eu tenho dentro de mim não é um sentimento que agrada ao Senhor, não me está a fazer bem. Me ajuda. Espírito Santo, sinto que eu falhei com tal assunto, com tal coisa, mas me ajuda. Ele vem e ajuda. Mas tem que ter algo na nossa parte. Não, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, é verdade. Mas nós somos quem temos que abrir o nosso coração e falar para Ele. Por quê? Porque ao abrir o nosso coração, estamos confessando os nossos erros, estamos confessando os nossos pecados, estamos confessando a Ele o que é que se passa dentro de nós. E isso é o que agrada a Deus, não é guardar. Porque eu posso fazer reserva com todo mundo, eu posso guardar o que eu estou a sentir para todo mundo, mas para Deus não precisa. Sabe, se Deus sabe todas as coisas, para que eu tenho que repetir? Tem que repetir sim. Tem que repetir para que nós mesmos possamos entender que temos um problema. Porque o fato de eu ter um problema e saber que o outro também já sabe que tem um problema e eu não desabafar, isso vai fazer com que eu continue com esse problema dentro. Porque quando nós desabafamos, uma coisa, eu tenho um problema, certo? Esse problema eu sei que eu tenho, a minha família também sabe que eu tenho. Mas quando nós desabafamos esse problema, começamos a tirar coisas que estão no profundo que nem nós mesmos sabíamos. Começamos, por exemplo, agora mesmo minha família sabe que eu fui diagnosticada, por exemplo, de um cancro, certo? O que acontece? A minha família sabe, não é meu caso, porque eu já passei pelo cancro, mas estou dizendo, por exemplo, na fase como está. A minha família sabe que eu estou a passar por um cancro. Mas o que acontece? Eu, pelo fato da minha família saber que eu estou passando por um cancro, eles não sabem o que está a passar dentro da minha mente, dentro do meu coração. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, em ansiedade, em angústia, porque dão por ele. Não, é que eles já sabem o meu problema, então para que eu vou estar a repetir? Sim, temos que pedir a Deus discernimento para saber com quem falar dos nossos problemas, isso é verdade. Mas temos que entender que uma coisa é ter um problema, o outro souber. Por isso que muitas vezes dentro de um casal há conflitos. Porque uma coisa é eu ter um problema, o meu marido saber, a minha esposa saber. Não, a minha família já sabe. Outra coisa é o que eu estou a sentir dentro. E muitas vezes a nossa família não vai entender o que estamos a sentir dentro. Então, como a nossa família não vai entender, nós damos por direito de que eles têm que saber o que estamos a pensar. Eles têm que saber o que estamos a sentir, porque já sabem qual é o meu caso, que nesse caso é o cancro. Já sabem qual é o meu caso, então eles têm que saber o que eu estou a sentir. Já sabem que eu estou preocupada porque estou desempregada. Então eles têm que saber o que eu estou a sentir. Já sabem que tenho, por exemplo, problema no meu casamento. Por exemplo, a minha mãe e meu pai, ou mesmo meu marido, já sabem que temos um problema no casamento. Então nós colocamos na nossa mente, as pessoas têm que saber o que estamos a sentir. Mas isso não funciona assim, porque as pessoas não podem saber o que se passa dentro de nós. Então, automaticamente, como nós
já estamos já com essa mentalidade. Não, ele já sabe o que eu estou a passar, então ele sabe o que eu estou a sentir. Não. Sempre nós mulheres temos essa coisa de o homem tem que adivinhar. Porque se ele sabe que eu estou chateada, então ele já sabe porque eu estou chateada. Então ele já sabe o que eu estou a sentir. E ninguém aqui tem uma bola de cristal. Ninguém aqui é adivinho para saber o que está a passar entre nós. Então nós temos que entender que como podemos trabalhar essa parte. Porque às vezes nem quem está dentro da nossa casa nos vão entender. No meu trabalho, por exemplo, o meu patrão sabe que eu tenho problema, por exemplo, um exemplo. Que eu tenho problema, por exemplo, na coluna. Mas eu já coloco dentro da minha mente que se o meu patrão me mandar algum serviço que eu não posso fazer, aí já coloco na minha mente. Não, ele sabe, mas ele me manda isso, mas outro. E a coisa é que o patrão às vezes nem sabe o que estamos a passar dentro de nós. Porque mandou esse trabalho, tem outros que abusam, é verdade, mas mandou esse trabalho pensando que e vendo fisicamente, nos vê e pensa que estamos capacitados a fazer, mesmo tendo esse problema, mas que isso não vai acontecer nada porque é algo razoável que ele nos mandou. Mas nós não ficamos de bira porque ele tem que saber o que está a passar entre mim. Não. É eu abrir a boca e falar assim, olha, e me mandaste esse serviço, mas eu só posso fazer assim, 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 porque cada vez que eu faço assim, me bloqueia a coluna. Porque as pessoas não são adivinhos. Então não podemos dizer, não, é que Deus sabe todas as coisas, então Deus não faz porque não quer. Deus se esqueceu de mim. Não é que Deus se esqueceu de nós. É que nós temos que abrir a boca e falar. Meu pai, olha, eu orei para o Senhor. Eu já tinha orado por essa oração. Eu já tinha feito um propósito com o Senhor com essa oração. Eu já tinha perseverado nessa oração. Eu fiz como a palavra do Senhor manda fazer. Eu obedeci. Mas ainda assim tenho essa perturbação. Porque como, por exemplo, eu tenho um testemunho, por exemplo, de ter uma pessoa não, na família e todas as noites, da mesma hora, era o mesmo pesadelo. Era o mesmo pesadelo. Já fiz propósito com Deus, com essa pessoa, já oramos, já fizemos isso, já fizemos outro, todos os dias, tal. Tem noite que vem, tem noite que não vem, é perturbação, tem noite que dorme bem, tem noite que não dorme bem. Até que um dia eu me posicionei, eu falei assim, chega, porque e quando as coisas se repetem, faz-nos pensar, nosso coração manda para a nossa mente, fazer pensar que Deus não está a ouvir. Então que tu oraste, fizeste propósito, até propósito com Deus, mas Deus não ouviu. Não, é que às vezes temos que nos posicionar. Porque assim, eu falei assim, meu Deus, já fiz propósito com o Senhor. Já orei, já clamei, já estou aqui repreendendo todo o mal, que cada vez chega a perturbação na mesma hora, no mesmo instante, estou cansada. Então eu disse, se o nome de Jesus tem poder para quebrantar todo o mal, porque eu confio no nome de Jesus que tem poder para quebrantar todo o mal, porque já vi a manifestação de nome de Jesus e quebrantando muitos males na minha vida. E ainda eu confio. Porque não é questão de ver, é questão mesmo de confiar e ver a manifestação de Deus na nossa vida. Então eu falei assim, se o nome de Jesus tem poder, essa perturbação já não vai voltar na mesma hora, no mesmo dia, se acabou. A partir de hoje, acabou essa perturbação. Fora, chega. Eu disse assim, chega. Então eu comecei a tirar tudo que estava dentro de mim. Na oração, comecei a tirar tudo que estava dentro de mim. Tudo. Mas não contra Deus, mas revoltada contra o que estava a acontecer com esse familiar. Porque eu estava todos os dias a tentar fazer com que esse mal, essa perturbação noturna, esse pesadelo, não tivesse efeito sobre esse familiar. Então, se eu estou a obedecer, eu estou a trabalhar para que esse mal vá embora, para que essa perturbação vá embora. E essa perturbação continua a existir. E eu fico assim na minha mente, é que Deus não me está a ouvir. É que Deus não me está a ouvir, porque eu oro, eu peço a Deus, eu obedeço, eu coloco, eu fico a ler salmos todos os dias, eu faço as coisas bem, tudo está assim, e porque continua essa perturbação na mesma hora chegando essa perturbação. Até que eu entendi que não era Deus, assim como aqui no versículo 14 está a dizer assim, porém Sião diz, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim.
Então, na minha mente, às vezes via esse pensamento. Não, Deus esqueceu de mim, porque eu já orei. Eu já estou a praticar, já estou a fazer isso, e lendo os salmos, fazendo isso, fazendo o outro. Assim como a palavra de Deus me vai guiando, assim como o Espírito Santo me vai guiando, mas essa perturbação continua todos os dias, à mesma hora, perturbar o meu familiar na mesma hora. Todo dia, esse pesadelo perturbava o meu familiar na mesma hora. Eu disse, chega, porque todos os dias na minha mente era, não, Deus não me está a ouvir. Já me cansei. Todos os dias eu oro, eu peço a Deus, faço o propósito com Deus. Eu pego na palavra essa hora antes de dormir com esse familiar, mas todos os dias já é a mesma coisa. Então aí já na mente coloca assim, Deus não está a ouvir a tua oração. Deus está a ignorar a tua oração. Até que eu entendi. Foi mesmo ontem. Até que eu, nesse momento, eu falei, não. O nome de Jesus é poderoso para quebrantar todo o mal. O nome de Jesus é poderoso para libertar. Onde há o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Aí tudo que é trevas sai. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não pode haver opressões, não pode haver... Claro que vai ter tribulações, claro que sim. Sempre quando estamos em chama com o Espírito Santo, vai ter mais tribulações. Mas isso não é negativo, não. Isso quer dizer que estamos cheios de fogo do Espírito Santo, estamos cheios da presença de Deus. Então é por isso que as trevas ficam com mais raiva. Por isso que as trevas vêm com mais força. Mas se vêm com mais força, é porque também estamos blindados, estamos preparados para a batalha. Porque Deus nos vai dar sustento para essa batalha. Então, de sempre estar a pensar, não, Deus não me está a ouvir, Deus não me está a ouvir, Deus não está a ouvir a minha oração, assim como diz aqui no versículo 14. Até que eu ontem me posicionei, eu falei assim, não aceito, chega. Já não era falar Deus que Deus não me está a ouvir, Ele não me está a ouvir, porque na nossa mente assim como vem, ele disse, não, chega. Se o nome de Jesus tem poder, tem autoridade para repreender todo o mal, para libertar todo aquele que está em cautivo, todo aquele que está preso, perturbações, opressões. Eu disse assim, então hoje vai acabar essa opressão aqui dentro. Hoje vai acabar essa opressão. Hoje vai acabar esse pesadelo. Hoje vai acabar tudo aquilo que está oprimindo essa pessoa. Chega! Então tem momentos que nós temos que nos posicionar. Já oramos. Porque tem orações que é lógico, tem orações que nós temos que entender que tem orações que Deus já respondeu. Mas nós temos que tomar posse. E como tomamos posse? Deixando de reclamar a Deus, deixando de murmurar, deixando de criticar, e ir aí como Gideão foi, assim, e diretamente no assunto. E chega. Porque se por enquanto estamos a aceitar, não, eu fiz a oração, mas Deus não responde, eu fiz a oração, mas eu não entendo porque ainda, tudo isso ainda está travado, porque não avança. Não, chega. Tem momentos que nós temos que posicionar, tem momentos que temos que estar mesmo revoltados. Porque se estamos a obedecer, não? Estamos a obedecer. Estamos a colocar em prática a palavra de Deus. Estamos a seguir a guiança, assim como o Espírito Santo nos está a mandar para ser guiados. E ainda assim, continuamos com esse pensamento de dizer que Deus não nos está a ouvir, que Deus já esqueceu de nós. Não. É falar para o problema assim, se é miséria, se é falta de desemprego, sabendo que eu estou colocando o currículo, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou tentando fazer o correto, eu estou na justiça e na verdade, eu estou colocando na minha mente que eu vou conseguir, estou pedindo todos os dias para o Espírito Santo me tirar o pensamento negativo. Então por que eu vou aceitar a derrota de dizer que eu não vou conseguir trabalho, que Deus não me quer abençoar, que Deus não me está a ouvir, que Deus se esqueceu de mim? Não, é falar assim diretamente para o problema. Porque Deus já deu a bênção. Se não é para magoar ninguém, se não é para prejudicar ninguém, ou a nós mesmos, Deus já deu a bênção. Tem momentos que nós temos que nos posicionar e falar assim, chega miséria, chega. Hoje, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, hoje, em nome de Jesus, eu vou ser chamada para um trabalho. É cambiar nossa mentalidade. Hoje, em nome de Jesus, eu vou conseguir o meu trabalho. Em nome de Jesus, com esse currículo que eu coloquei, eu vou conseguir o meu trabalho. Pensamentos negativos fora da minha mente. Porque quem governa a minha mente é o Espírito Santo. Quem está acima de tudo na minha mente e no meu coração é o nome de Jesus.
Então, se há poder no nome de Jesus, se de verdade o nome de Jesus tem poder, sabendo que eu estou a obedecer, sabendo que eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu vou conseguir esse trabalho em nome de Jesus, ser a vontade de Deus. Meu Pai, se esse trabalho não é da tua vontade, coloca um trabalho que é da tua vontade na minha frente, mas eu não aceito a derrota. Porque às vezes ficamos lamentando, Deus não ouve a minha oração. Mas nós temos que colocar pela lógica, pela sabedoria. Eu estou obedecendo, já passei pelo deserto, porque o deserto não é a paragem. No deserto, quando passamos pelo deserto, por momentos maus, não é a paragem. O deserto é para a estrutura. Mas não é aceitando, e como por exemplo, não, é que a miséria é onde eu tenho que fazer a pausa. Na minha família ninguém prosperou. A saúde aí toda destruída e eu, não, seja feita a vontade de Deus. Não. Temos que posicionar e colocar o pensamento de revolta. Temos que ficar revoltado com um problema, não com Deus, com um problema. Porque Deus já respondeu. Mas por que temos que ficar revoltados com o problema? Porque muitas vezes ficamos assim, aceitando o problema, aceitando a miséria, aceitando o casamento destruído. O que acontece? Ficamos lá dentro. Por quê? Porque Deus já deu a bênção. Porque Ele diz assim, que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, em nome do Filho dele, se os dará. Então nós temos que pensar com lógica. Ok, o que eu pedi a Deus tem lógica. Meu Pai, era a tua vontade. Deus já respondeu que era a sua vontade. Eu já estou a obedecer a palavra. Já estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Já estou andando no caminho da justiça, no caminho da verdade. Com falhas, sim, mas sempre me levanto, redimindo e confessando meus pecados para Deus e tentando levantar para não mais cometer essas falhas, esse pecado com Deus. Então, por que eu tenho que aceitar uma vida de derrota? Porque se a palavra está dizendo que no nome de Jesus é poderoso para arrancar todos os males, que Jesus levou todos os males na cruz, porque eu tenho que aceitar. Por quê? Quando é processo, nós entendemos que é processo. Nós vamos entendendo quando é processo, que Deus está a dar a estrutura. Então aí já sabemos que não é reclamar, nem murmurar, nem criticar, nem fofocar, mas sim esperar em Deus. Mas tem coisas que nós temos que ficar revoltados. Porque já oramos, já pedimos, já estamos fazendo seguimento, mas nós sentimos que isso já é abuso. Que estamos a fazer de tudo para que esse relacionamento vá para frente. Que estamos a pedir a Deus, em vez de mudar os nossos maridos, as nossas esposas, estamos a pedir a Deus para mudar a nós mesmos, certo? Deus já mudou, Deus já restaurou. Todos os dias está restaurando. Mas seguimos sofrendo com esse casamento, com esse relacionamento. Então vamos falar, chega! Mas não é chega para Deus. Não, porque Deus já ouviu. É ficar revoltado com o problema. Por exemplo, traição, adultério, miséria, problema na saúde, essa doença, chama pelo nome dele. Miséria, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o último dia que está na minha casa. Hoje vai sair da minha casa em nome de Jesus. Mas falar com autoridade no nome de Jesus. Mas para ter autoridade no nome de Jesus, temos que também entender que temos que obedecer. Porque quando obedecemos, sentimos esse fogo a descer dentro do nosso espírito, até os ossos, falar assim, meu Pai, eu não aceito. E falar assim diretamente para o problema. Miséria, eu não te aceito dentro da minha casa. Porque eu estou obedecendo a Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não te aceito dentro da minha casa. Para tu ver se a miséria não vai embora. Espírito Santo, me dê sabedoria para saber como eu vou trazer abundância dentro da minha casa. Me dê sabedoria. Mas eu não aceito a miséria dentro da minha casa. E mesmo no dia seguinte, não vendo, não fica, ai não, Deus não viu a minha oração. Ontem eu orei com tanto fervor, mas Deus não viu. Não, é continuar todos os dias a dizer, eu não aceito a miséria dentro da minha casa. Eu não aceito o desemprego na minha vida. Eu não aceito uma vida amorosa destruída. Eu não aceito em nome de Jesus. Porque nós, quando estamos a obedecer, quando estamos a fazer assim como Deus está a mandar, temos essa autoridade que dá no nome de Jesus para poder ficar revoltado contra o problema, não é aceitar. Essa é a vontade de Deus, porque Deus ainda não respondeu, não. Se a oração foi feita e é da graça de Deus, então não vamos aceitar. Então foi aí quando eu disse, eu não aceito. Eu disse, se realmente o nome de Jesus tem poder, porque eu disse, meu Pai, eu confio que o nome de Jesus tem poder. Porque eu já vi o teu poder. Mas se o nome de Jesus tem poder, esse mal, essa perturbação noturna, esse pesadelo que vem todos os dias, à mesma hora, não deixando essa pessoa dormir, hoje vai embora no nome de Jesus. Eu não aceito. Eu não fiquei discutindo com Deus, não, porque quem sou eu para discutir com Deus? Mas eu fiquei revoltada quanto ao problema. E o problema teve que ir embora em nome de Jesus, não vai voltar nunca mais. Mas para isso temos que entender que, primeiro é obediência. E
quando temos obediência, nós estamos firmes com o que estamos a falar, com o que estamos a pronunciar pela palavra de Deus no nome de Jesus. É quando há obediência. Porque eu, quando não obedecia, eu orava, mas eu ficava a tremer um pouco porque eu ficava na dúvida se ia funcionar ou não. Mas quando obedeces, tu tens essa autoridade que vem no nome de Jesus para dizer: eu não aceito a derrota, eu não aceito o pensamento negativo, eu não aceito a depressão, eu não aceito a opressão, eu não aceito a miséria, eu não aceito um casamento destruído, eu não aceito um filho que esteja na má vida. Eu não aceito que o meu marido esteja com amante, que a minha esposa esteja com amante. Eu não aceito o meu casamento destruído. Isso por quê? Porque nós já estamos a obedecer a Deus, porque nós já estamos reconstruindo a nossa comunhão com Deus. Mas se não há obediência, por exemplo, se eu estou andando na mentira, como é que eu vou dizer eu não aceito a mentira no meu casamento? Não posso dizer isso, porque não há autoridade. Nós só temos autoridade acima daquilo que nós já vencemos. Se já vencemos a mentira, temos autoridade sobre a mentira. Falar, eu não aceito a mentira na minha vida. Se nós já vencemos a injustiça, estamos andando no caminho da justiça, às vezes com erros, mas aceitando que somos falhos e tentar redimir o erro, eu vou dizer assim, eu não aceito justiça na minha vida. Estão a fazer injustiça na minha vida, mas eu não aceito. Então aí temos autoridade de dizer que eu não aceito. Mas se eu estou a fazer injustiça com os outros, não posso dizer eu não aceito injustiça. Entende? Então eu, quando falei, eu não aceito perturbação noturna e essa pessoa, com esse familiar que estava toda noite tendo a mesma pesadelo, não podia dormir com essa perturbação. Quando eu falei, eu não aceito, é porque eu senti que nesse momento eu também estava fazendo a minha parte. Porque eu comecei a colocar os salmos antes de dormir, para ler, para que essa pessoa lesse o salmo antes de dormir. Que essa pessoa também fosse aí enchendo-se do Espírito de Deus, enchendo-se da palavra de Deus, para que essa pessoa pudesse entender que é através da obediência à palavra de Deus, através de ter uma comunhão com Deus, que ele ia ser liberto. Mas se eu não faço nada, a hora de dormir, em vez de colocar, por exemplo, ler a palavra de Deus, não, para entrar em comunhão com Deus, eu vou lá e vai e faz como tu queres. Vai, não tem manifestação porque não há autoridade. Temos que nos preparar, temos que nos armar para poder ter autoridade e de falar, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essa saúde destruída. Eu não aceito. Por quê? Porque estou a cuidar da minha saúde. Estou a fazer exames médicos. Estou a fazer tudo que o médico me está a pedir. Estou a obedecer a Deus. Então, eu tenho autoridade para dizer que eu não aceito. Mas se eu não estou a cuidar da minha saúde, como eu vou dizer eu não aceito isso na minha saúde se eu não estou a cuidar da minha saúde? Tudo que nós queremos ter autoridade no nome de Jesus sobre esse problema, temos que entender que primeiro temos que vencer esse problema. Porque se eu não cuidar da minha saúde, não posso dizer eu não aceito isso na minha saúde. Se eu não fizer o que Deus está pedindo para eu fazer, a minha parte como esposa, ou a minha parte como esposo, num relacionamento, eu não posso exigir que eu não aceito no nome de Jesus, porque eu não estou a fazer a minha parte. Se eu não estou a fazer a minha parte de sair, colocar um currículo para buscar um trabalho melhor, de fazer as coisas como Deus está a pedir, de ser justo, de pagar os meus impostos, entende? De fazer as minhas coisas, de ser justo com os outros, de não pisar em cima do outro para ter vantagem. Se eu não estou a fazer isso, eu não posso dizer eu não aceito a miséria na minha vida financeira. E por aí vai. Eu não aceito que me caluniem, mas eu estou aí a fofocar na vida dos outros, estou aí a julgar os outros, sem saber de como é as coisas. E em cima eu digo que eu não aceito calúnia na minha vida. Não funciona assim. Mas quando nós vencemos, por exemplo, a fofoca, podemos dizer, eu não aceito calúnia na minha vida. Eu não aceito difamação na minha vida, porque eu não estou na hora da fofoca. Então, automaticamente, o nome de Jesus vai ser glorificado nesse problema. Eu não aceito a injustiça, não aceito a derrota, não aceito o pensamento negativo. Por exemplo, eu não aceito o pensamento negativo. Eu tenho que entender que para não aceitar o pensamento negativo, para poder cair com autoridade, falar, eu não aceito o pensamento negativo, em nome de Jesus, entende? E cobrir com o sangue de Jesus, tenho que entender que eu também tenho que quando vem o pensamento negativo, falar assim, Espírito Santo, me ajuda a tirar todos esses pensamentos negativos da minha mente. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque quando eu faço a minha parte, aí eu vou ter autoridade, aí eu vou ter firmeza com o que eu estou a dizer. Porque automaticamente quando eu vou orar, se eu estou na mentira, automaticamente quando eu vou orar, eu vou sentir que não tenho autoridade. Porque a minha mente, a minha consciência me pesa. Para dizer assim, tu estás a pedir em nome de Jesus e para que venha a mostrar a verdade, para que venha fazer isso mais na tua vida, se tu estás a andar no caminho da aparência e da mentira. A nossa consciência pesa, mas quando estamos aí com essa autoridade, quando estamos aí a obedecer a Deus, a fazer as coisas como Deus está a pedir,
na obediência, com sofrimento, mas na obediência, tudo que é mau sai. Experimenta para ver, experimenta para ver. Então não é chegar a aceitar, Deus não me está a responder, Deus esqueceu de mim, eu estou muito tempo nesse deserto. Não, tem momentos que temos que ficar revoltados. Tem muitos aí na Bíblia que ficavam revoltados. Como por exemplo temos o exemplo de Gedeão, ficou revoltado, não aceitou. Um dia vamos fazer o estudo de Gedeão. Não aceitou, porque sempre aí tal, e tinha que estar escondendo-se dos inimigos para poder fazer tal, para poder ter algo de comida na sua mesa. Não. Temos que revoltar contra o problema. Tens esse problema, estás a obedecer, estás a fazer assim e às vezes nem estamos a obedecer, mas às vezes entendemos que tem coisas que temos que começar a levantar os pés e falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Espírito Santo, me mostra como eu devo fazer para rejeitar isso na minha vida. Ai não, a minha vida assim não vai avançar, por isso tá. Não, porque ele diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus sabe tudo que é barreira na frente da nossa vida, ele sabe tudo que faz barreira na nossa vida. O que ele está a esperar é que levante um que seja revoltado, porque o conformismo não agrada a Deus. Sendo quando é coisa assim tal, coisas más, de opressões, não agrada a Deus. Ele quer nos dar tudo o melhor dessa terra, mas temos que entender que já fizemos a oração. Já fizemos o que o Espírito Santo pediu. Já estamos a perseverar na obediência com Deus. Então vamos reclamar o que é nosso. Não vamos aceitar uma saúde derrotada, um matrimônio derrotado, destruído. Não é ficar de vida com Deus, não é discutir com Deus. Quem somos nós para discutir com Deus? Mas é falar assim, eu não aceito o divórcio, eu não aceito separação dentro da minha casa, eu não aceito brigas dentro da minha casa. Cada vez que levantar esse problema, é dizer, é que não muda, Deus não me ouve. Deus não. Eu não aceito brigas dentro da minha casa. Eu não aceito palavrões dentro da minha casa. E estamos ouvindo, mas vamos seguir clamando. Até que Deus desça com o seu Espírito Santo e venha queimar com fogo, queimando essa opressão que está a nos destruir. Não aceito a miséria, não aceito o desemprego, não aceito essa saúde destruída, não aceito esse casamento destruído, não aceito esse pensamento negativo, pensamento de suicídio, não aceito. Quando nós não aceitamos, é quando Deus se manifesta e vem colocar a mão. Mas quando aceitamos, ficamos como derrotados. Não, porque ele disse que o espírito que ele nos deu é um espírito de valentia, um espírito valente, não um espírito de derrota. Ele nos chamou para ser cabeça, não cauda. Então vamos fazer atenção com isso. É não aceitar, mas para não aceitar vamos analisar primeiro a nossa vida, saber se estamos obedecendo, saber se estamos a fazer as coisas corretamente, assim como o Espírito Santo nos está a pedir, e aí temos autoridade. Porque tudo aquilo que nós vencemos, temos autoridade. Por exemplo, eu venci a depressão pela honra e glória de meu Deus, porque foi Ele quem me deu a força, foi Ele quem me deu o caminho para eu poder seguir e vencer a depressão. Eu venci a depressão. Então hoje, eu sinto que tenho autoridade sobre a depressão, mas pelo nome de Jesus. Por quê? Porque hoje, quando vem esse tipo de pensamento assim, meio tal assim, eu já reconheço, porque Deus já me fez superar esse obstáculo, que é a depressão. Então, quando vem, eu repreendo no nome de Jesus. Eu não aceito depressão, eu não aceito tristeza. Então, vai embora. Porque sabe que aqui já não tem lugar. Sabe que aqui já lhe conhecemos. Entende? Então, quando vem uma pessoa que tem depressão também, eu posso reconhecer. Por quê? Porque eu já venci. Deus já me fez vencer, pela honra e glória dele. Já me fez vencer a depressão. Então, tudo que nós vencemos, temos autoridade no nome de Jesus para expulsar a nossa vida. Entende? Não posso dizer, Deus não me ouve, Deus não me dá um trabalho, se eu não levanto o pé para colocar o currículo e ir buscar um trabalho. Mas sempre no Espírito Santo me direciona onde colocar o currículo. Não me chamaram ainda, mas eu continuo a clamar, continuo a pedir a Deus. Meu Pai, eu não aceito o desemprego, não aceito, meu Pai. Me dê direção, me mostra onde colocar o currículo. Mas não é aceitar, não tenho trabalho, minha vida é miserável, eu nunca consigo, meu marido nunca muda, minha esposa nunca muda. Não, eu não aceito, mas antes de dizer não aceito, vamos ver se estamos, por exemplo, no casamento, se estamos a entregar a Deus a nossa mania, a nossa desobediência, as nossas picuinhas, as nossas manias de querer e que o outro faça toda a nossa vontade, mas nós não fazemos nada da nossa parte, o nosso egoísmo. Antes de dizer que eu não aceito, eu tenho que ver o que eu estou a fazer para dizer que eu não aceito. Entende? Porque primeiro tem que ter uma submissão à palavra de Deus, obedecer a Deus, e depois dizer que eu não aceito. Então, tudo aquilo que nós vencemos, mesmo com lutas, nós temos a autoridade de dizer que não aceitamos. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção.
Senhor Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos por mais um ensinamento, Pai. Pai, perdoa, porque muitas vezes reclamamos que o Senhor não está a ouvir, que o Senhor esqueceu a nossa oração, mas nós não fazemos a nossa parte, Pai. Então, nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha encher-nos de obediência para poder fazer a nossa parte, para poder ver a manifestação do nome de Jesus na nossa vida, Pai. Pai, que toda opressão, toda depressão, que nós a partir de hoje possamos dizer com os nossos próprios lábios que não aceitamos pensamentos negativos, não aceitamos depressão. Porque primeiro tem que ter uma atitude da nossa parte para poder reclamar alguma coisa, Pai. Mas quem somos nós para reclamar? O Senhor já ouviu nossa oração desde o primeiro dia. Mas tem momentos, Pai, que o Senhor nos pede mesmo para ser revoltados com o problema. Não com o Senhor, mas revoltados com o problema para poder sair de vez da nossa vida. Porque o Senhor não aceita o conformismo. Mas sim, o Senhor é com aqueles que batalham, aqueles que são valentes. Porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas sim espírito de valentia. O Senhor não nos chamou para ser cauda, mas sim para ser cabeça, Pai. Então, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, aquele que está caído, aquele que se sente derrotado, aquele que se sente com pensamentos negativos, Pai, levanta hoje, meu Pai, levanta hoje com força, com determinação, Pai, e mostra que o Teu nome é poderoso para quebrantar todo o mal, mas tem que ter um posicionamento, tem que ter, Pai, a atitude que o Senhor está a pedir, a obediência da Tua palavra, Pai. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, levanta o caído, levanta aquele que se sente o derrotado, aquele que se sente que já não há mais solução na sua vida. E vem mostrar, meu Pai, que o Senhor é real. Vem mostrar que o nome de Jesus é poderoso para libertar de toda opressão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus. E lembre-se sempre, para ter autoridade sobre qualquer problema na nossa vida, primeiro temos que vencer esse problema. E como vencemos esse problema? Diretamente no objetivo. Para vencer o medo, temos que ir de frente com o medo. Não esquivar o medo. Então, o Espírito Santo é que nos dá a direção, sabedoria, saber como desviamos o nosso caminho, os pés do caminho do mal, mas também ele nos mostra como lutar. Pede o Espírito Santo para te ensinar a lutar contra esse problema. E aí vais ver que vais ter autoridade. Já esse problema não vai te afetar como antes. Mas não é aceitar uma vida de derrota, mas sim é falar, posicionar e falar assim, eu não aceito. Eu não aceito nada que é negativo na minha vida. Eu não aceito nada que seja opressão na minha vida. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Que tenha um bom dia. Deus abençoe.